Olá, sou Zac Ebrahim, filho de um terrorista. Veja nesse vídeo como escolhi a paz. No dia 5 de novembro de 1990, um homem chamado El Sayed Nosair entrou em um hotel em Manhattan e assassinou o rabino Meir Kahane, o líder da Liga de Defesa Judaica. Nosair foi inicialmente julgado inocente do assassinato, mas enquanto cumpria pena por acusações menores, ele e outros homens começaram a planejar ataques a dezenas de pontos da cidade de Nova York, incluindo túneis, sinagogas e a sede das Nações Unidas. Felizmente, esses planos foram frustrados por um informante do FBI. Infelizmente, o ataque à bomba ao World Trade Center em 1993 não foi. Nosair acabaria sendo condenado por seu envolvimento na trama. El Sayed Nosair era meu pai. Nasci em Pittsburgh, Pensilvânia, em 1983, filho dele, um engenheiro egípcio, e de uma amorosa mãe e professora primária americana, que juntos fizeram seu melhor para criar uma infância feliz para mim. Foi só aos meus 7 anos de idade que a dinâmica de nossa família começou a mudar. Meu pai me mostrou um lado do Islã que poucas pessoas, incluindo a maioria dos muçulmanos, têm a chance de ver. Aprendi que, quando as pessoas dedicam um tempo para interagir umas com as outras, não demora muito para perceberem que, em geral, todos queremos as mesmas coisas na vida. Entretanto, em cada religião, em cada população, há uma pequena porcentagem de pessoas que se mantêm tão fervorosamente às suas crenças que sentem que devem usar qualquer meio necessário para fazer os outros viverem como eles. Alguns meses antes de sua prisão, ele sentou-se comigo e explicou que, nos últimos fins de semana, ele e alguns amigos estavam frequentando um campo de tiro em Long Island para praticar a mira. Ele disse que me levaria com ele na manhã seguinte. Chegamos ao campo de tiro Calverton, que sem o conhecimento do grupo estava sendo vigiado pelo FBI. Quando foi minha vez de atirar, meu pai me ajudou a segurar o rifle no ombro e explicou como buscar o alvo a cerca de 27 metros de distância. Naquele dia, a última bala que eu atirei atingiu a pequena luz laranja que ficava sobre o alvo. E para a surpresa de todos, especialmente a minha, todo o alvo explodiu em chamas. Meu tio virou-se para os outros homens e disse em árabe: Ibn Abu, tal pai, tal filho. Todos pareceram se divertir bastante com aquele comentário, mas somente alguns anos depois eu entendi exatamente o que haviam achado tão engraçado. Eles pensaram ter visto em mim a mesma destruição da qual meu pai era capaz. Aqueles homens acabariam sendo condenados por colocar uma van carregada com 680 quilos de explosivos no estacionamento subterrâneo da Torre Norte do World Trade Center, causando uma explosão que matou 6 pessoas e feriu mais de 1.000 outras. Esses eram os homens que eu admirava. Esses eram os homens a quem eu chamava de Amu, que significa tio. Quando eu completei 19 anos, já tinha me mudado 20 vezes, e aquela instabilidade em minha infância não me ofereceu oportunidade de fazer muitos amigos. Toda vez que eu começava a me sentir confortável com alguém, era hora de fazer as malas e ir para a próxima cidade. Sendo sempre o novo garoto da turma, eu era sempre o alvo dos valentões. Eu escondia minha identidade dos meus colegas para evitar ser alvo, mas pelo jeito, ser o garoto novo, quieto e gordinho na turma era munição mais do que suficiente. Então, na maior parte do tempo, eu ficava em casa, lendo livros e assistindo à TV ou jogando videogames. Por isso, eu não tinha muita habilidade social, para dizer o mínimo. E crescendo num lar preconceituoso, eu não fui preparado para o mundo real. Eu fui criado para julgar as pessoas com base em medidas arbitrárias, como a raça ou a religião delas. Então, o que abriu meus olhos? Uma das minhas primeiras experiências que desafiaram esse modo de pensamento
foi durante as eleições presidenciais de 2000. Por meio de um programa de preparação para universidades, pude participar da Convenção Nacional da Juventude na Filadélfia. O foco do meu grupo em particular era a violência na juventude. E tendo sido vítima de bullying por quase toda a minha vida, esse era um assunto pelo qual eu particularmente estava muito interessado. Os membros do nosso grupo vieram de classes sociais bem diferentes. Um dia, chegando ao final da convenção, descobri que uma das crianças com quem eu tinha feito amizade era judia. Bem, demorou vários dias para que eu descobrisse esse detalhe. E eu descobri que não havia nenhuma animosidade natural entre nós dois. Eu nunca havia tido um amigo judeu antes e, francamente, eu senti uma sensação de orgulho por ter sido capaz de superar a barreira que, por quase toda a minha vida, fui levado a acreditar que era insuperável. Outro grande ponto de virada ocorreu quando encontrei um emprego de verão no Busch Gardens, um parque de diversões. Lá, eu fui exposto a pessoas de todos os tipos de crenças e culturas. E essa experiência provou ser fundamental para o desenvolvimento do meu caráter. Por quase toda a minha vida fui ensinado que homossexualidade era pecado e que, por extensão, que toda pessoa gay era uma influência negativa. Por um golpe do acaso, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns artistas gays numa apresentação lá. E logo percebi que muitos deles eram as pessoas mais gentis e menos julgadoras que já havia conhecido. Ter sofrido bullying quando criança criou um senso de empatia em mim em relação ao sofrimento dos outros. E para mim, não é muito natural tratar pessoas que são gentis de um jeito diferente de como eu gostaria de ser tratado. Por causa desse sentimento, eu fui capaz de contrastar os estereótipos que me ensinaram na infância, com experiência e interação na vida real. Não sei como é ser gay, mas sei bem como é ser julgado por algo que está além do meu controle. Havia também o The Daily Show. Todas as noites, Jon Stewart me forçava a ser intelectualmente honesto comigo mesmo sobre meu preconceito. E me ajudou a perceber que a raça, religião ou orientação sexual de uma pessoa nada tinham a ver com a qualidade de seu caráter. De muitas maneiras, ele era uma figura paterna para mim quando eu desesperadamente precisava de uma. Inspiração muitas vezes pode vir de um lugar inesperado, e o fato de que um comediante judeu ter feito mais para influenciar positivamente minha visão de mundo do que meu próprio pai extremista não se perdeu em mim. Um dia, eu tive uma conversa com minha mãe sobre como minha visão de mundo estava mudando. E ela me disse uma coisa, que vou levar com carinho no coração enquanto eu viver. Ela me olhou com os olhos cansados de alguém que havia vivenciado dogmatismo suficiente para uma vida inteira e disse: estou cansada de odiar as pessoas. Naquele instante, eu percebi quanta energia negativa é necessária para manter o ódio dentro de você. Zach Ebrahim não é meu nome verdadeiro. Mudei quando minha família decidiu terminar nossa conexão com meu pai e começar uma nova vida. Então, por que eu me exporia e potencialmente me colocaria em perigo? Bem, é simples. Eu faço isso na esperança de que talvez, algum dia, alguém que seja forçado a usar violência possa ouvir minha história e perceber que existe um caminho melhor. Porque apesar de ter sido submetido a essa ideologia violenta e intolerante, eu não me tornei um fanático. Em vez disso, escolho usar minha experiência para lutar contra o terrorismo, contra o fanatismo. Eu faço isso pelas vítimas do terrorismo e por seus entes queridos, pela terrível dor e perda que o terrorismo impôs em suas vidas. Pelas vítimas do terrorismo, eu vou me manifestar contra esses atos sem sentido e condenar as ações de meu pai. E com esse fato simples, estou aqui como prova de que a violência não é inerente à religião ou à raça de alguém.
e de que o filho não tem que seguir os caminhos de seu pai. Eu não sou meu pai. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado.